Prestem muito bem atenção nisso que nós vamos ouvir agora. Nós vamos falar um pouco sobre o livro do Novo Testamento, livro do Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. É o que chamamos, ou alguns escritores chamam de São Lucas. O Atos dos Apóstolos é a continuação do Evangelho de João. É uma narração das situações vividas pelos cristãos e as igrejas nascentes. Lucas começa mencionando que os apóstolos foram cheios do Espírito Santo durante a reunião no dia de Pentecostes em Jerusalém, onde 3.000 pessoas são alcançadas, convertidas e foram contempladas com a salvação. Atos capítulo 2, versículo 41, também conta as perseguições, ou melhor, também conta a vida da igreja em Jerusalém, de como as boas novas chegaram a Samaria, e refere-se às perseguições, agora sim, que se desencadearam contra os crentes. A seguir, o cenário muda e ele entra nos detalhes. O escritor Lucas entra nos detalhes das viagens do apóstolo Paulo e sua pregação do Evangelho por diferentes lugares. O livro do Atos dos Apóstolos termina com o relato da chegada de Paulo a Roma. Resumo deste livro. Lucas escreveu para ilustrar a forma como as boas novas do Evangelho foram divulgadas desde sua origem. O povo judeu a todo mundo, até o momento conhecido. Atos capítulo 1, versículos 18 diz: Este homem adquiriu um campo com a recompensa da iniquidade e caindo de cabeça para baixo, seu corpo partiu-se e todas as suas vísceras se derramaram. Que está falando de uma pessoa que foi Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, que morrera depois de ter vendido a Jesus. Então, essas coisas foram escritas por Lucas. A morte e a ressurreição de Jesus foram notícias demasiadamente importantes que transcenderam o ambiente local. Deveriam ser divulgadas por todos os lugares da terra. Deus, mediante o Espírito Santo, proporcionou a capacidade necessária para que a missão fosse levada a cabo com êxito. O controle soberano de Deus sobre todas as coisas ficou demonstrado quando Jesus Cristo venceu a idolatria e o paganismo, apesar das cruéis perseguições contra os cristãos, ainda que muitos tiveram que pagar com suas vidas. A vitória sobre o mal é algo garantido. Nós vamos ler aqui o versículo
do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o versículo 41, que diz: os que aceitaram a palavra foram batizados e naquele dia houve acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Ou seja, 3.000 pessoas se converteram numa hora só. Isso com o evento da volta do Espírito Santo, ou a descida do Espírito Santo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, onde foi ouvida muitas línguas estranhas, línguas que pessoas de diversos países reunidos se entenderam, cada um na sua própria língua. E nós temos aqui um pequeno comentário dentro do contexto e num texto de Atos dos Apóstolos. Depois de ter padecido, quem? Jesus Cristo, depois de ter padecido, se apresentou vivo a esses. Quem esses? Aos apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando acerca do reino de Deus. É aonde nós queremos, nesse instante, fazer um certo comentário para que se entenda melhor o porquê de se ter a vontade e o desejo de pregar o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho pleno, o Evangelho genuíno, o Evangelho do arrependimento. O Evangelho do arrependimento. Haja vistas que em Atos capítulo 3 e no verso 19, está escrito da seguinte forma, assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam cancelados, para que venham tempos de refrigério da presença de Deus. Aqui foram as palavras do apóstolo Pedro, descritas ou escritas pelo evangelista, o escritor de Atos dos Apóstolos, São Lucas. Então, meu querido, amado ouvinte, você, dileta, amada ouvinte, jovens, senhoras, adolescentes, essas palavras, esses textos lidos aqui nesta mensagem, é para que nós possamos cada vez mais ter credibilidade ou cada vez mais crer naquilo que Jesus nos ensinou e para provar que Jesus, de fato, ele é real. Hoje muita gente acha que não, mas a palavra de Deus é verdadeira e eficaz. E se não fosse as Escrituras, os escritos primeiros, os rascunhos dessas Escrituras ainda existem em alguns lugares bem guardados da história cristã, lá nas províncias de Jerusalém, lá em Israel. Então ainda existe os manuscritos da palavra de Deus, dos evangelhos, dos livros antigos, do Antigo Testamento, e essas coisas que nós lemos hoje, dizemos ao povo, ainda existem os manuscritos. Nós temos a palavra transcrita para a Bíblia Sagrada, e nós estamos aqui acabando de ler na segunda parte da Bíblia Sagrada, que é o Novo Testamento. A segunda parte dos livros apócrifos, dos livros sagrados que Jesus deu ordem, e os homens que o seguiam e testemunharam seu trabalho, os seus ensinamentos, eles então
transcreveram, alguns deles, não todos, mas alguns. Temos aqui 4 evangelistas, Mateus, Lucas, Marcos e João, e quantos outros irmãos, apóstolos de Jesus Cristo, escreveram testificando da palavra de Deus sobre a vida de Jesus Cristo, sobre a vida dos cristãos da igreja primitiva. Amém. Muito obrigado. E você, querido, amado ouvinte, faça como eu, creia e obedeça a Jesus Cristo, porque o reino de Deus está próximo, como dizia o apóstolo João. Arrependei-vos e convertei-vos, que o reino de Deus está próximo. Obrigado. Amém.